Funções da partícula Q, assunto muito cobrado em vestibulares e em concursos públicos. Então, se você é concurseiro, se você é vestibulando, pode começar a estudar isso daqui. É uma parte da gramática que eu não acho difícil, porém ela é um pouco mais densa, porque ela requer conhecimentos prévios. E qual que é a parte boa, né? A parte boa é que esses conhecimentos você adquire aqui no canal também ou lá no meu curso. Então, fiquem tranquilos, eu vou indicando para vocês quais aulas vocês precisam assistir a mais. Mas não é nada mirabolante. A gente está falando de estudar um pronome, estudar uma coisinha ou outra a mais para que você entenda esse conteúdo inteiro, tá? Isso aqui despenca em prova, gente. Prova que cobra gramática, sempre tem lá uma questão sobre funções da partícula Q e da partícula C. Hoje especificamente, nós vamos tratar somente sobre os usos, né, as funções da partícula Q. Só que a partícula C também tem funções e nós vamos estudar em uma outra aula. Beleza? Tranquilo? E eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês. Vamos lá? Bora conversar sobre este conteúdo lindo, incrível, maravilhoso? Funções da partícula Q. Eu sempre divido a aula funções da partícula Q e funções da partícula C, beleza? Por quê? Porque temos que estudá-las separadamente. O que eu posso garantir a você? Ao término dessa aula, você vai entender quais são as funções da partícula Q, quais são todas as funções, quais são os papéis que a partícula Q pode exercer em língua portuguesa, beleza? E você vai aprender a diferenciar de forma rápida, porque eu vou te dar algumas dicas marotas, umas dicas sensuais, para que você diferencie de forma rápida uma função da outra, para que na hora da prova você não perca tempo, para que na hora da prova você resolva os exercícios de maneira rápida, porque é isso que a gente faz. Gramática é para você ganhar tempo na hora da prova, não é para perder. Normalmente, a gente acaba perdendo, vou colocar bem entre aspas, né? Gastando mais tempo em questões de interpretação e compreensão de texto. Para quem tem em questões de literatura, não é verdade? Então, na verdade, nas questões de gramática é onde você vai ganhar tempo na sua prova, beleza? As partículas Q e C, elas podem exercer diferentes funções em língua portuguesa. Isso é importante, entender essas funções é importante para ajudar a melhorar a sua interpretação do texto e para que você resolva os exercícios gramaticais que são solicitados pelas bancas. Beleza? Vamos lá! Vamos especificar aqui, nós vamos focar aqui a nossa aula na partícula Q, beleza? A palavra Q, agora estamos falando da palavra, a partícula Q, ela pode exercer diversas funções, ela pode migrar em diversas categorias gramaticais e exercer diversas funções em língua portuguesa. Então, o Q, ele pode ser um substantivo, olha só, porque normalmente nós estamos acostumados, né, a olhar para a partícula Q e falar assim, o Q é uma conjunção, o Q é um pronome, mas o Q, ele pode ser uma conjunção, ele pode sim ser um pronome, mas ele também pode ser um substantivo, ele também pode exercer função de advérbio, preposição, interjeição, partícula expletiva ou de realce, ou seja, todas essas funções nós vamos estudar. Então, como que você sabe quando que o que é uma conjunção ou quando o que é um pronome? É isso que eu vou explicar hoje para você. Tudo bem? Isso é extremamente importante, principalmente se você estiver respondendo questões de sintaxe na sua prova, beleza? Primeira função da partícula Q. E essa é a mais fácil de ser identificada. Quando ele tem a função de interjeição, que é quando causa um espanto, uma surpresa, não é mesmo? Que você vira e fala, quê? O fone não está funcionando? Agora um pouquinho eu usei. Eu falei assim, quê? O fone não funcionou? O áudio não funcionou? Quê? Então, este que de surpresa é uma interjeição, tudo bem? Ele sempre será, dica da Pamba, sempre será acentuado e seguido de exclamação. Sempre, porque quando fica perto do sinal de exclamação, você tem que acentuar o E, que ele fica tônico, beleza? Usa-se também a variação para o que, certo?
não exerce função sintática quando ele é aplicado, quando o que é aplicado como interjeição, tudo bem? Então, ele não tem uma função na análise sintática. Então, eu falo, quê? Como assim ele não irá? Olha que é uma atriz, né, gente? Uma atriz aqui. O quê? Quem falou isso? Olha só, exclamação e acentuei o E. Exclamação e acentuei o E. Então, como que você identifica que ali naquele contexto, obviamente, você consegue identificar mais facilmente, mas, como que você identifica no contexto que a função dele é de interjeição? Ele está acentuado e ele tem uma exclamação ao lado dele. Fica a dica para você, beleza? O que? Aí começa, né? Aí que começa a adentrar, né, um pouco mais o conteúdo. O que ele também pode exercer a função de substantivo. As palavras em língua portuguesa, elas podem ser substantivadas. Então, ela não nasceu com a função de substantivo, mas eu vou substantivar essa palavra, eu vou transformá-la em um substantivo. Sempre que o que exercer função de substantivo, ele será antecedido de um artigo ou de qualquer outro determinante. Porque o que vai na frente de um substantivo, gente? Artigo. Então, a primeira dica para você. Tudo bem? Segundo, vai receber acento porque ele é um monossílabo tônico. Ele se torna um monossílabo tônico. Então, é mais fácil, novamente, de identificar o que como substantivo, porque ele fica nesse formato. Ele fica com acento. Só que nesse caso não tem exclamação, porque se a gente colocar exclamação, ele não é mais um substantivo, ele é o quê? Interjeição. Deu para sacar? Exercerá funções sintáticas próprias da classe do substantivo. Então, ele pode ser, por exemplo, um sujeito, ele vai se tornar um objeto direto, um objeto indireto, ele pode exercer função de predicativo, tudo bem? Então, o substantivo em língua portuguesa, ele pode exercer qualquer uma dessas funções quando nós estamos fazendo análise sintática, certo? Então, o que, quando for um substantivo, poderá exercer as mesmas funções, já que ele é um substantivo, tudo bem? Então, dica, se você não tiver certeza que o que naquela função é um substantivo, tente substituir por alguma coisa. Aí você confirma se é um substantivo ou não. Primeiro, você olha, tem um determinante? Tem um artigo? Tem um determinante antes do que? Segundo, está acentuado? Está acentuado? Terceiro, eu posso substituir por alguma coisa, a expressão alguma coisa? Vamos ver na prática. Aquela menina tem um quê de mistério. Aquela menina tem um quê de mistério. Primeira coisa, tem o determinante. Beleza? Então pode ser um substantivo. Segunda coisa, está acentuado. Está acentuado. Tudo bem? Então, aqui nós sabemos que o que está exercendo função de substantivo. Ó. Substantivo na função de núcleo do objeto direto. Como assim? Fazendo análise sintática, né? Quem tem, lembra para descobrir quem é o sujeito predicado? Quem tem um quê de mistério? Quem tem um quê de mistério? Aquela menina. Claro que eu não vou fazer análise sintática completa aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Então, aquela menina é o nosso sujeito. Tem um quê de mistério é o nosso predicado. Tudo bem? É o nosso predicado. Então, eu tenho aqui, quem tem algo, tem alguma coisa ou tem alguém, certo? Tem o quê? Um quê. Esse um quê é o nosso objeto direto. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, certo? E aí, de mistério, está completando o sentido do quê? É o nosso complemento do nome, o complemento nominal. Beleza, gente? Estou fazendo análise sintática bem rápido aqui, porque não é o objetivo da aula aprender análise sintática. A gente só está vendo o que aplicado como núcleo do objeto direto. Por que núcleo do objeto direto? Porque o objeto direto é um quê. Quem que é a palavra principal? O quê? Então, ele é um núcleo. Beleza, gente? Deu para entender mais ou menos quando que o quê será um substantivo? Anota a dica, ó. Aquela menina tem alguma coisa misteriosa. Olha só, quando eu substituo por alguma coisa misteriosa, porque de mistério, o correspondente é misteriosa, certo? O misteriosa é um adjetivo. Adjetivo não é aquilo que dá característica a um substantivo?
O misterioso, de mistério, não está se referindo ao quê? Então, o que novamente a gente confirma que ele é um substantivo. Deu para sacar? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vamos lá. Preposição. O que também pode exercer função de preposição? Quando que ele vai exercer função de preposição, professora? Quando que eu bato o olho no que lá no meio da minha prova e sei que naquele momento ele exerce função de preposição. O que ele só será preposição, o que ele só vai exercer a função de preposição quando ele ligar dois verbos. Dois verbos. Então, qual que é? Normalmente, o verbo é o verbo ter. Pode acontecer também com o verbo haver, mas o mais comum é que ocorra com o verbo ter. Então, é mais ou menos assim que acontece, ó. Eu tenho o ter mais o que mais um outro verbo. Então, quando eu tenho esta fórmula aqui, este que está exercendo função de preposição. Então, ele liga uma locução verbal, ou seja, dois ou mais verbos. Então, olha lá, ele tem equivalência de de, equivale ao de. Isso daqui é usado de uma maneira mais coloquial, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês. Quando é preposição, a palavra também não exerce função sintática. Ela não exerce função sintática. Então, eu falo assim, ó. Tenho que sair agora. Verbo ter, mais o que, mais outro verbo. Então, quando eu uso o que para unir um verbo ao outro, isso daqui é função de preposição. Então, neste caso, ele está exercendo o papel de preposição. Ele tem que dar o dinheiro hoje. Ele tem que dar o dinheiro hoje. Verbo mais que mais verbo. Automaticamente, este que está unindo um verbo ao outro, ele tem valor de preposição. É isso que vocês têm que ficar atentos. Vocês percebem que são várias funções, mas não são difíceis de identificar uma da outra, né? Não é muito difícil identificar a diferença de uma com a outra. Tenho que ir ao banco. Tenho que ir ao banco. Verbo mais que mais verbo. Então, eu tenho ir aqui, verbo ter aqui, e o que no meio unindo esses dois verbos, unindo essa locução verbal. Então, aqui ele exerce função de preposição. Fácil ou difícil? Fácil, vai, gente, não é difícil. Eu sei que são muitas funções, mas as características de uma para outra, né, são bem gritantes essas características. Então, dá para identificar sim no momento da prova. É por isso que eu estou trazendo essas características para vocês. Por que eu falei que ele equivale ao de maneira coloquial, né? Que o pessoal fala assim, ó, tenho de sair agora. Ele tem de dar o dinheiro. Tenho de ir ao banco. Então, às vezes, você escuta as pessoas colocando no lugar do que o de. Isso é uma maneira um pouco mais coloquial, mas fica a dica aí para você também. Tudo bem? Tenta fazer a substituição no momento da prova e veja se faz algum sentido. Tudo bem? Tranquilo? Sim? Não? Sim? Então, eu vou seguir aqui. Partícula expletiva ou de realce. Partícula expletiva ou de realce. Isso daqui é o famoso não serve para absolutamente nada. Pode anotar aí, você está anotando a aula? Então, função do quê? Quando ele é uma partícula expletiva ou de realce, ele não serve para absolutamente nada. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Não serve para nada. Porque como que você identifica que ele é uma partícula expletiva ou de realce? Você vai tirar da oração. Você vai perceber que quando você tira ele da oração, não muda absolutamente nada. Ele é só para realçar. É só para dar uma ênfase, mas não tem função, entende? Então, ó, pode ser retirado da frase sem prejuízo algum de sentido, não exerce função sintática, aparece também, mas é menos comum, como a expressão é que. Então, eu falo assim, olha só, gente, olha só. Quase que não consigo falar na frente dele. Quase que não consigo falar na frente dele. Se eu tirar esse que daqui, leia. Quase não consigo falar na frente dele. Eu precisava do quê? Partícula expletiva de realce. Beleza? Essa é a alternativa. Elas é que conseguiram falar. Elas é que conseguiram falar. Pego esse é que e retiro. Elas conseguiram falar. Só para dar uma ênfase. Só para realçar. Nada mais que isso. Então, é dessa maneira que você identifica se é expletiva ou de realce.
Tudo bem? Essa é a mais fácil, né? Acho que essa e a interjeição são as mais fáceis, né? Sim ou não? Certo? Certo? Coloca aí no chat pra mim que eu quero ver o que você tá falando. Ah, antes de eu seguir aqui, Rod, que agora o bagulho vai ficar louco. Deixa eu ver. Hã? Por que estão falando que eu tô... Não, eu tô perguntando. Não, quero não, tô bem. Já deixei o chat certinho. Tá certinho? Ó. Joguei no Instagram também, no seu, que você tá... É o quê? Joguei no seu Instagram também. Ah, você colocou? Ai, esse menino Rod de exatas. Esse Rod de exatas. Aliás, gente, amanhã, conseguimos. Amanhã, aula de porcentagem no canal Rod Exatas. Então, Rod, coloca o link aí pro pessoal ficar mais fácil ainda. Estão entendendo? Eu estava vendo aqui se vocês estavam falando do 1 e do 2, a grande maioria falou que estava entendendo. Vocês percebam que não é um conteúdo difícil, né? Só que é importante que eu chame a atenção de vocês para essas características, para que no momento da prova você não perca tempo. Você vá procurando essas características que eu estou te apontando e você consiga achar a alternativa correta, né? Então, chega na hora da prova, corta lá o que e verifica se é uma partícula expletiva de realce. Você já nem perde tempo, né? Verifica o que lá da alternativa tem acento. Se tem acento, então pode ser que ele seja um substantivo ou uma interjeição. Se tiver exclamação, é interjeição. Se não tem exclamação, pode ser que seja um substantivo. Tá dando para sacar? Então, são essas características que eu quero chamar a sua atenção para que no momento da prova você não perca seu tempo, beleza? Posso seguir aqui, né? Vamos lá. O que como advérbio? O que como advérbio? Como assim, professora? O que é advérbio, gente? Ad significa junto, ao lado. O ad significa junto ao lado. Junto ao lado de quem? Do vérbio. E quem que é o vérbio? É o verbo. Professora, que explicação pega. Mas é tão ruim que você não vai esquecer. Então, todo advérbio é aquilo que fica junto ao lado do verbo. De forma geral, tem aula de advérbio já aqui no canal, tudo bem? Se você estuda comigo lá na plataforma, só correr na plataforma e assistir também a aula completa de advérbio, tá? De forma geral, quando a gente pega uma gramática para ler alguma coisa, eles colocam assim, né? Advérbio é aquilo que modifica e integra o sentido do verbo, de outro advérbio ou de adjetivos. O que eu quero dizer com modifica e integra sentido, gente? Eu vou dar uma característica. Uma característica, beleza? Ela fala bem. Ela fala bem. Tudo bem? Ela, pronome, fala é o verbo. Bem não está caracterizando o modo que ela fala? Sim ou não? Não está caracterizando o verbo? Então é isso que a gente chama de advérbio. É aquilo que dá característica para o verbo. Então, o bem é o modo que ela fala. Deu para sacar? Ah, professora, é só isso, advérbio? É só isso, amor, não tem segredo não. Mas o advérbio, de forma geral, ele é usado para caracterizar verbos. Só que ele também pode caracterizar um outro advérbio ou adjetivos. Adjetivo não é aquilo que caracteriza um substantivo? E o que caracteriza o adjetivo? No caso, um advérbio. Eu posso usar um advérbio para caracterizar um adjetivo, tudo bem? Então, por exemplo, ela fala bem alto. Então, quando eu falo o bem e o alto, eu estou colocando aqui para caracterizar fala. Então, nesse caso, eu estou usando os dois como advérbio. Um modifica o outro para caracterizar o verbo. Tudo bem? Certo? E um advérbio caracterizando o adjetivo também. Vocês estão entendendo, gente? Sim? É só para dar uma explanada aqui, para ninguém ficar perdido o que é o advérbio. Mas a aula específica de advérbio você pode acompanhar tanto na plataforma quanto aqui também no YouTube, beleza? Quando que ele tem valor de advérbio, ele também tem sentido de quão. Então fica a dica, substitua por quão, para você verificar se é um advérbio ou não. Quando o advérbio, a palavra que, ela exerce a função sintática de adjunto adverbial de intensidade. Intensidade.
sabe? Muito, muito. É uma intensidade. Então eu falo assim, ó. Que lindos vasos você comprou. Que lindos vasos você comprou. Então, neste caso, eu estou caracterizando ali, ó, o adjetivo. Tudo bem? Então, o que está exercendo função de advérbio. Que caro este blusão. Sabe quando você vai comprar um jaco? Quando você vai comprar, né, bombeta. Bombeta é boné, certo? Como que é o nome? Corta. Quando você vai comprar um corta, e o corta é caro, não é corta? Não é corta-vento? Oxe, pai. Vocês não falam corta, gente? Quando você vai comprar um corta, o bagulho é carão, corta. Aí você fala assim, que caro esse corta, mano. Que caro essa bombeta louca aqui. Então, ó, que caro. Você está caracterizando algo que serve para caracterizar. Tudo bem? Caro não é uma característica. Gente, não sei como vocês me aguentam. O caro não é uma característica. E o que está intensificando isso? Então, o quão caro é esta jaqueta? O quão lindos são os vasos que você comprou? Quão lindos são? Tudo bem? Então, este que ele serve como um advérbio. Porque ele está caracterizando, ele está intensificando. Muito lindo o vaso. Muito lindo. Fica aqui uma dica para você, substitua também pelo muito. Muito lindo vaso. Muito caro esse jaco. Muito caro esse blusão. Então, esse que não está exercendo a mesma função de muito, que é a intensidade, substitua por ele e você verifica que o que exerce função de advérbio. Fica a dica para você. Olha lá. Pronome. Prestemos mais atenção aqui nesse ponto, tudo bem? Não porque é difícil, porque tem algumas funçõezinhas como pronome. Gente, para que serve pronome? Tem aula também no site, no canal, ó. Eu e minhas leituras, né? Para que vocês não esqueçam. Pronome serve pro nome. Não vai. Você não pode se inscrever desse canal por causa disso. Tudo bem? Já senta o dedo no like aí, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é ruim você lembra, ó. Pronome serve pronome. Tá escrito provérbio? Tá escrito pro advérbio? Tá escrito pro adjetivo? Não, tá escrito pronome. O que é nome? Substantivo. Tudo bem? Então, pronome, de forma geral, na língua portuguesa, é aquilo que acompanha ou substitui um substantivo. Tudo bem? Eu falo assim, aquela menina é legal. Então, ó, ele está acompanhando o substantivo. Aquela menina é legal. Ponto e vírgula. Ela comprou uma coxinha para mim. Ela comprou uma coxinha para mim, tudo bem? Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Ela comprou uma coxinha para mim. Este ela não está retomando menina? Também é um pronome. Então, pronome é aquilo que acompanha ou substitui um nome. Professora de... Não é difícil, meu amor. Olha lá. Quando que exerce função de pronome, ele pode ter diferentes papéis, ele pode ser diferentes pronomes. Ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser um pronome indefinido, ele pode ser um pronome interrogativo. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Quando que você identifica que tipo de pronome ele é, beleza? Primeiro, pronome relativo. Como o próprio nome já diz, o relativo é aquele que faz relação a algo que eu acabei de dizer. O pronome relativo, ele faz relação a algo que eu acabei de dizer. Então, você sempre pensa no pronome relativo com uma setinha, retomando algo que eu acabei de dizer. Então, eu tenho o que aqui, ó, e eu tenho esse algo que ele retoma. Tudo bem? Equivale a o qual e flexões. Como assim flexões? Os quais, as quais, pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser singular ou plural, tudo bem? Presta atenção, quando que o que é um pronome relativo? Não encontramos os livros que pediram. Não encontramos os livros que pediram. Este que, ele faz relação a livros. Então, para eu não dizer assim, ó, não encontramos os livros estes que vocês pediram, tudo bem? Então, o que eu faço? Eu uso um pronome que faz relação a algo que eu acabei de dizer. Não encontramos os livros os quais pediram. Então, estou substituindo aqui pela flexão no plural, porque no caso o livro está no plural, tudo bem?
Recapturamos os animais que fugiram. Para quem que faz relação esse que aqui, gente? A animais. Eu retomo, eu faço relação, eu retomo algo que eu acabei de dizer. Quem que é esse algo? O algo são animais. Aqui o algo são livros. Tudo bem? Então é assim que você identifica se o que está exercendo função de pronome relativo. Ele está retomando algo que eu acabei de dizer? Eu consigo substituir ele por o qual e as flexões, né? No caso, ó, recapturamos os animais, os quais, animais esses que fugiram. Tudo bem? Então, se você consegue substituir, ele está exercendo função de pronome relativo, beleza? Pronome indefinido. Como que eu sei que ele é um pronome indefinido? Ele pode funcionar, quando ele é indefinido, gente, presta atenção nisso aqui, ele pode funcionar ou como pronome substantivo ou como pronome adjetivo. E aí eu vou deixar a dica para você saber o que é um pronome substantivo e quando que é um pronome adjetivo. Tudo bem? Como que você sabe que o que está exercendo função de pronome substantivo? Porque ele vai equivaler a que coisa? Tudo bem? Essa é a dica que eu te dou. Você vai substituir por que coisa. Então eu falo assim: que aconteceu com sua mãe? Que aconteceu com sua mãe? Tudo bem? Pronome substantivo. Então eu falo aqui, ó, pego esse que aqui e falo assim: que coisa? Que coisa que aconteceu com a sua mãe? O que aconteceu com ela? Tudo bem? Então aqui ele é um pronome substantivo, porque ele está substituindo aqui o que coisa. Quando que ele é um pronome adjetivo? Quando ele determina um substantivo. Deixa eu sair aqui da frente. Então, ele exerce... não estou na frente, não. Ele exerce função sintática de adjunto adnominal. Por isso que eu falei que esse conteúdo, gente, ele é um pouquinho mais avançado na gramática, porque você tem que ter um conhecimento de alguns termos gramaticais teóricos, tudo bem? Você tem que saber o que é um advérbio, você tem que saber o que é um adjunto adnominal, você tem que saber o que é um pronome, tudo bem? Por isso que ele é um pouquinho mais avançado, porque ele junta muitos conteúdos em um só. Mas percebam que não é uma coisa difícil, tudo bem? Então eu falo assim, ó, que vida é essa? Que vida é essa? Pronome adjetivo, porque ele está fazendo referência ao substantivo. Tudo bem? Tranquilo? Sim? E pronome interrogativo? Acho que esse é o mais fácil de identificar. Tudo bem? Acho que esse é o mais fácil. Por quê? Porque é uma pergunta. Porque a gente usa para perguntas diretas e indiretas. Tudo bem? Usado para perguntas. Então eu falo assim, nesse caso ele faz referências a pessoas ou coisas que são adjetivos, tudo bem? Então se forem pessoas é um substantivo, se forem coisas é um adjetivo. Então eu falo assim, que ocorreu nessa sala? Que ocorreu nessa sala? Tudo bem? Meti a interrogação ali. Que horas são? Meti a interrogação. Pronome interrogativo. Beleza, gente? Fácil? Sim. Professor, tá acabando. Calma. A tortura acaba, gente. Tudo acaba. Vamos seguir aqui com a conjunção? Tá respirando até agora? Coloca aí nos comentários para ver. Conjunção. Conjunção. Quando que o que exerce função de conjunção? Primeiro, para que servem as conjunções? Elas servem para unir frases e orações, períodos, né? Ela vai unindo períodos maiores. Então, a conjunção ela serve para unir frases e orações. Então, ela relaciona, faz a relação entre orações, né? Pode ser conjunção tanto coordenativa quanto subordinativa. Ah, professora, eu não sei o que é uma conjunção coordenativa ou subordinativa. Aula aqui no canal e tem aula também na plataforma, tá? Se você é aluno da plataforma, você já tem os materiais, exercícios, tem tudo lá bonitinho. Só ir lá. Agora, aqui, conjunção coordenativa une orações coordenadas. Conjunção subordinativa une uma oração subordinada à oração principal. Então, é importante que você estude ou reveja estes conteúdos se você não se lembra, beleza? Não dá para eu explicar aqui, porque é um conteúdo muito longo. Nesses casos, o que receberá o nome da oração que ele introduz. Então, qual que é o nome? Ele vai ser uma conjunção? Ele vai ser uma conjunção. Qual tipo de conjunção? Depende da oração que ele está introduzindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Venha logo que é tarde. Venha logo que é tarde. Então, eu tenho uma oração aqui que tem sentido sozinha e eu tenho uma oração aqui que tem sentido sozinha. Então, são orações coordenadas. O que eu usei para unir uma oração à outra? A partícula que, como conjunção. Então, neste caso, ela está exercendo função de
conjunção explicativa, porque ela está explicando, venha logo que é tarde, tudo bem? Então, você substitui por outra conjunção explicativa e confirma. Então, aqui neste caso, o que ele é uma conjunção coordenativa explicativa, é esse o nome que ela vai receber. Na sua prova, eles podem colocar só conjunção. Beleza, tá tranquilo também, tudo bem? Então, já é a alternativa correta. Mas se colocarem a resposta completa, é conjunção coordenativa explicativa. Segundo exemplo, falou tanto que ficou rouco. Falou tanto, primeira oração, que ficou rouco. Segunda oração, tudo bem? Neste caso, uma oração depende da outra para ter sentido. E o que está unindo essas duas orações? São orações, aqui nós temos uma conjunção subordinativa consecutiva. O que é consecutiva? De consequência. Qual foi a consequência dele falar tanto? Ficou rouco. Tudo bem? Então, aqui o que exerce função de conjunção, vou sair da frente para você anotar, subordinativa consecutiva, que é consequência de algo. Beleza, gente? Por isso que eu sempre falo para vocês, quando vocês estudam as conjunções, que vocês saibam mais, pelo menos umas 2 ou 3 de cada grupo. Saiba 2 ou 3 explicativas, saiba 2 ou 3 consecutivas, 2 ou 3 causais. Por quê? Porque assim você consegue, tudo bem? Fazer a substituição na hora e verificar se é ou não uma conjunção daquele grupo, beleza? De forma geral, as provas costumam colocar somente assim. No trecho tal, no período tal, a partícula Q exerce a função de, letra A, advérbio, letra B, partícula expletiva de realce, letra C, conjunção, letra D, substantivo. Tá dando para entender? Então, eles muitas vezes não colocam qual é o tipo da conjunção. Interessa saber se você consegue verificar que naquele trecho ela é uma conjunção. Beleza? Qual tipo que é? Para a banca é o de menos. O que ele quer saber é se você identifica a função do que naquela oração, naquele período. Tudo bem, gente? Tranquilo? E, não menos importante, porém desesperador, conjunção subordinativa integrante. Vocês já ouviram essa expressão, esse termo? Né? Essa parte técnica gramatical? Conjunção subordinativa integrante. Quando que o que será essa conjunção subordinativa integrante? Quando ele iniciar uma oração subordinada substantiva. E aí, claro, o negócio é um pouco mais embaixo, tem que estudar as orações subordinadas substantivas. É aluno da plataforma, já anota aí essa aula para que você corra lá para assistir, beleza? Olha só, recebe o nome de... Quando o que ele inicia uma oração subordinada substantiva, eu não vou chamar ele de conjunção subordinada substantiva, eu vou chamar ele de conjunção subordinativa integrante. É isso que muda, tudo bem? O que é uma oração subordinada substantiva? É quando eu tenho uma oração com uma função sintática. Então, eu viro para vocês e falo assim, ó. Desejo que você fale logo. Desejo que você fale logo. Desejo que você fale logo. Então, eu tenho aqui, ó, que você fale logo é a oração que o que está iniciando, certo? Aqui eu tenho um verbo, então é uma oração, e aqui eu tenho um verbo, aqui é outra oração. Quem deseja algo, deseja alguma coisa, tudo bem? Deseja o quê? Que você fale logo. Esta oração inteira está exercendo função de objeto direto, tudo bem? Quando uma oração inteira exerce função de objeto direto, eu não posso chamar essa oração simplesmente de objeto direto. Eu vou dar um nome maior, eu chamo ela de oração subordinada, substantiva, objetiva. Opa, errei aqui para escrever. Deixa eu apagar. Não. Aqui. Objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Aí você fala assim, meu Deus, professor, então, o que é, na verdade? O que a gente está olhando aqui? Quando que inicia uma oração subordinada substantiva, independente da função que seja, este que nós vamos chamar ele de conjunção subordinativa integrante.
Este conteúdo é um conteúdo mais avançado, obviamente. Eu sei que muita gente deve estar olhando isso daí. Aqui a lágrima caiu aqui na hora, a boca espumou um pouquinho. Muita gente provavelmente caiu de lado e desmaiou. Quando voltar, eu espero que você reveja essa parte. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta é porque essa oração exerce função de objeto direto. E o que inicia o objeto direto? A partícula que. Então, neste caso, ele é uma conjunção integrante. E você tem que fazer essa análise na hora da sua prova. Você não precisa, dica da Pamba, tá? Você não precisa, obviamente, analisar qual é, a não ser, claro, que a sua prova esteja cobrando isso de você também, as orações subordinadas substantivas. Mas, se ela quiser saber somente qual é a função do quê, só de você bater o olho aqui e identificar que é uma oração, você já sabe que é uma oração subordinada substantiva. Qual tipo que é? Não interessa. Tudo bem? Você só tem que identificar que é uma conjunção subordinativa integrante porque inicia uma oração subordinada. Tudo bem? Beleza? Se você não me segue no Instagram, você tá arrumando um problema comigo. Por quê? Porque eu fico ofendida. E você sabe que se você deixar grávida ofendida, nasce ter sol do olho, né? Você sabe disso, Rod? Se você irrita a grávida, nasce ter sol no olho? Vocês sabem aquela espinha que nasce no olho que fica doendo pra caramba, que você não coloca e incha? Então, se eu fosse você, eu não iria brincar com grávida, né, gente? Que isso não é coisa que se faz. Então, ó, Pam Brandão ou tá aparecendo nas redes sociais aqui, ó. Aqui embaixo tá aparecendo meu Instagram pra vocês. Siga lá, besta. Eu posto lá um monte de coisa. Hoje eu postei uma história muito engraçada nos stories. Vá lá ver a história que eu postei. Não é brincadeira, gente. Veja lá o que eu postei hoje. E, claro, todo dia eu posto conteúdos relacionados à gramática, à redação, interpretação e compreensão de texto. Um beijo carinhoso para você. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Bons estudos. Boa semana de estudos. Até terça-feira que vem às 18. Tchau.